Vamos começar trazendo aqui um Drops com o pastor Ney Nascimento, da Igreja Batista Bom Retiro, lá de Sumaré, São Paulo. Ele vai dar um testemunho de como é que ele está trabalhando com as células lá e como as células estão cooperando para ajudar a comunidade. Vai mostrar também como eles realizam eventos lá envolvendo as células, eventos para ganhar vidas para Jesus. Então, pastor Ney, por favor. Pastor Ney, que Deus o abençoe aí, dá o seu testemunho aí, de como é que Deus tem agido ali na sua igreja, como é que vocês têm trabalhado. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Almoçaram bem? Amém. Nós vamos falar um pouco a respeito, desse assunto, vai aparecer ali também, uma igreja relevante para a comunidade, uma igreja relevante para a comunidade. Como é que a gente pode ser uma igreja que é relevante para a nossa comunidade? Eu quero, antes de começar, eu tenho pouco tempo, mas eu quero gastar esse primeiro minuto agradecendo a Deus pela vida do pastor Wagner. O pastor Wagner, ele tem feito DNA no Brasil todo e agora fora do Brasil, ajudou muito a gente, na nossa visão, ajudou bastante para a gente conseguir avançar, e o pastor Wagner é um homem de Deus, e ele não só um homem de Deus, mas também uma humildade tremenda, Sempre que ele foi lá para ajudar a gente, nunca deixou nem a gente pagar um almoço para ele, pelo contrário, A gente ia almoçar, ele falava, não, eu faço questão de abençoar, E então, o pastor Wagner, ele me convidou para poder falar no DNA, um Drops, sobre como a igreja pode ser relevante para a comunidade, através de alguns trabalhos, de algumas coisas que a igreja tem feito. E quando o pastor me convidou, eu nem levei a sério da primeira vez, eu falei, eu vou falar no DNA, no Drops, lá no DNA, E aí depois eu só acreditei de verdade quando ele mandou outra mensagem dizendo, você pode mandar os slides? Aí naquele dia eu vi que o pastor Wagner, ele não é só um homem de Deus, ele não é só humilde, ele é louco também, E aí eu falei com Deus, conversando com Deus, e ele disse, vai lá, eu estou derramando bênção sobre a igreja, eu estou fazendo coisas aqui na igreja, você tem que contar o que aconteceu. Então, deixa eu dizer uma coisa, eu comecei a pastorear essa igreja, Igreja Batista do Bom Retiro, com 29 anos, faz 13 anos que eu estou lá. Para você não perder tempo fazendo conta enquanto eu falo, eu tenho 42, eu comecei, desde o início, eu pensava em como é que a igreja pode ser relevante para a nossa comunidade, o que a igreja pode fazer para ser relevante. E a igreja tinha já uma coisa que ela fazia um ministério que era chamado Ministério do Quilo, Então a igreja tinha cerca de 100 pessoas, e eu queria que a igreja fosse relevante para a comunidade, e então a igreja já tinha esse Ministério do Quilo, e começaram então, o pessoal trazia, no momento do dízimo, tinha uma cesta feia lá na frente, e o pessoal colocava lá o quilo, lá na frente, e a gente o mês inteiro, com 100 pessoas na igreja, a gente conseguia arrecadar 40 quilos de alimento, 40 quilos de alimento, uma vergonha. 40 quilos de alimento acabava quando a gente fazia um café de pastores, acabava tudo aquilo que entrava. Fazia um almoço na igreja, já ia tudo, não dava nem para ajudar as pessoas. E aí nós começamos a fazer o que nós chamamos de Festa das Nações. Eu falei, a gente podia fazer alguma coisa para envolver a comunidade, vamos começar a fazer uma festa e vender alimento, e o pessoal vem, e vai comprar comida, torta, bolo, pudim, e aí a gente faz uma grande festa aqui, traz a comunidade, e aí o pessoal vai conhecer a igreja. Todo o dinheiro que a gente arrecadar, nós vamos enviar para missões. E aí então nós fizemos a nossa primeira Festa das Nações. Dentro da igreja, pedi para algumas pessoas fazerem lá umas barracas de algumas coisas, e então eu ficava igual louco, ia lá numa irmã, você pode fazer um pudim? Ia lá na outra, irmão, você pode fazer uma torta? Irmão, você pode fazer tal coisa? Irmão, você pode fazer um churrasco lá para a gente vender no dia? E era muito cansativo. No dia, então eles faziam lá aqueles alimentos, dentro da igreja, os alimentos, e aí então ninguém vinha de fora, era dentro da igreja,
e o próprio pessoal da igreja era quem consumia aquilo. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente tem um desgaste tremendo, e aí eu falo para todo mundo fazer, e são os irmãos da igreja que faz, os irmãos da igreja que compram, e os irmãos da igreja que comem. A gente podia não fazer nada, e a gente mesmo doava já esse dinheiro para missões, que ia ser menos trabalho. E aí então o ministério do quilo, pouquinho alimento, o ministério, a festa das nações, também não vinha pessoas, até que eu comecei a visitar algumas igrejas. Pastor Ricardo Capra, que vai falar amanhã aqui, um homem de Deus, ajudou bastante, e aí ele me convidou para vir no DNA aqui em Belo Horizonte. Nós viemos juntos para o DNA, e aí então eu ouvi tudo aquilo e vi aquele trabalho sendo apresentado, voltei encantado, falei, eu vou começar a implantar células lá na nossa igreja. E aí começamos a ler os livros, começamos a visitar igrejas, comecei a falar com os pastores. Nós levamos o DNA lá para a igreja do Bom Retiro também, né? Foi feito um DNA, encheu a igreja, muita gente lá, e nós começamos a fazer o trabalho com células, até que nós tomamos uma decisão, vamos mudar o nosso trabalho, o ministério do quilo, e a festa das nações agora vai ser feita pelas células. Nós já tínhamos algumas células, as células se multiplicaram, e então nós começamos a dizer o seguinte, células, vocês vão arrecadar uma cesta básica por célula, e nós vamos entregar tudo isso aqui no culto, né? Antes era no primeiro domingo, né, do mês, a gente vai entregar aqui essas cestas básicas, e também vamos passar agora a festa das nações para a célula. Cada célula vai fazer uma barraca de um alimento típico, né, de alguma coisa. Então, logo no primeiro mês que nós passamos esses ministérios para as células, nós já tivemos isso. Desculpa, volta um para mim aqui, não sei se aqui eu consigo. Nós tivemos o ministério do quilo, passou de 40 para 400 quilos, logo no primeiro mês. As células começaram a trazer as cestas básicas, e nós então pudemos começar a alimentar as pessoas, a distribuir cestas básicas. Era uma estratégia da célula, alguém estava precisando, é a célula que tem que distribuir esse alimento, é a célula que tem que ir até a casa da pessoa, orar com a pessoa, convidar a pessoa para a célula, e então nós começamos a ter mais pessoas da comunidade e a nos tornar um pouco mais relevantes para a comunidade. A festa das nações não coube mais na igreja, nós ganhamos as ruas, começamos então a fazer em frente à igreja, né? A igreja fica em frente a uma praça, fechamos a quadra, né, a rua, de uma esquina a outra, e começamos então a fazer essa festa. Na primeira vez que nós fizemos, eu fiquei muito mal, pensando que tinha alguma coisa errada, porque eu ficava atrás de todo mundo, vamos fazer isso, você pode fazer um bolo, você pode fazer aquilo, e aí eu falei, cada célula vai fazer uma comida, vai montar a sua barraca e vai vender. E aí eu não sabia o que fazer, eu falei, mas eu acho que tem alguma coisa que eu estou esquecendo, porque eu não estou trabalhando tanto, eu não estou naquela correria. E aí eu chegava nos líderes e nos supervisores, como é que está? Não, está tudo certo, a célula está fazendo tudo. Chegava na outra, e como é que está? Está tudo certo. E eu ficava com aquele sentimento, no dia eu vou lembrar que eu esqueci de alguma coisa, porque não é normal eu estar tão tranquilo assim, próximo à festa. E a festa aconteceu e foi uma bênção, os líderes fizeram tudo com as suas células, os supervisores mobilizaram as células, foi uma bênção, e essa festa começou a crescer, e também o quilo do amor começou a crescer, né? O ministério do quilo, atualmente nós juntamos mais de 1 tonelada de alimentos por mês, e a festa das nações, ela aumenta o número de pessoas, a cada ano tem mais pessoas da comunidade participando, começou a virar algo tradicional na cidade, toda a comunidade começou então a saber que aquela igreja ali era uma igreja que ajudava a comunidade, que tinha uma festa famosa na comunidade e que distribuía muitos alimentos para a comunidade. Então aconteceu uma coisa, eles ficaram sabendo lá na prefeitura que a igreja fazia isso, e então eles chamaram a gente lá e disseram, olha, nós queremos, a prefeitura de Sumaré, fazer uma moção de aplauso para a igreja do Bom Retiro, na pessoa do seu pastor, pelo trabalho que a igreja tem feito para a comunidade. Porque nós fomos até a prefeitura e falamos, olha, a gente sabe que existe um fundo de solidariedade, aconteceram algumas enchentes lá na cidade, e a gente disse, a gente sabe que falta alimentos, então nós queremos doar alimentos para o fundo de solidariedade. Então nós vamos doar parte dessa tonelada que nós arrecadamos para a prefeitura de Sumaré.
E então eles falaram: nós estamos espantados, porque as igrejas vêm aqui para pedir, né, mas não vem igreja para oferecer. Eu disse: nós queremos oferecer os nossos alimentos. E então nós começamos a doar 200, 300 quilos por mês, 400, e toda vez que falta eles ligam: tem alimento aí, tem cesta básica. Então eles nos chamaram, fizeram uma moção de aplauso, e aí, né, o Jornal da Cidade cobriu o evento, né, então registrou lá que eles parabenizam o pastor pelo trabalho social lá na igreja do Jardim Bom Retiro. E então a igreja começou a ficar famosa, né, lá, porque estava distribuindo. E a prefeitura de Sumaré, quando eles não têm alimentos no Fundo de Solidariedade, eles dizem: olha, dá uma ligadinha para o pastor, pode ser que eles consigam ajudar vocês. E aí então nós mandamos algum líder de célula para lá, e aí esse líder de célula convida a pessoa para ir para a célula, e cada vez que as células se multiplicam, tem mais alimento para a comunidade, tem mais pessoas sendo alcançadas, e a festa também, a cada ano, vai aumentando. Aí está a moção de aplauso, né? Tem ali alguns supervisores, né? Uma das supervisoras também está do meu lado, tem o pessoal que está comigo, né? Do Bom Retiro. Cadê os supervisores, líderes que vieram aí? Estão ali, ó, alguns outros estão ali também, tirando foto, né? Então, esse pessoal aí é tremendo, eles que mobilizam as células para poder fazer tudo isso. E aí então eles fizeram essa moção de aplauso, né, e a prefeitura tem começado a reconhecer a igreja como uma força na cidade para abençoar e para ajudar, e a igreja ser uma igreja relevante lá na nossa comunidade, né? A Festa das Nações, aí uma foto, né, da Festa das Nações, não é a foto mais atual, né, desse ano, mais uma festa, né, que acontece lá na frente da igreja, e a comunidade vem em peso, todo mundo participando também dessa festa, né? Só para vocês conhecerem um pouco, né, da igreja. A igreja nesse tempo cresceu, as células foram se multiplicando, as 100 pessoas, né, que eu disse que a gente tinha no início, e um templo para 400 pessoas, parecia que ficava tudo vazio, né, mas aí começou a crescer, mais pessoas começaram a chegar, e as células se multiplicando. Então esse templo encheu e ficou pequeno para um culto só. Nós começamos a fazer o segundo culto, um dos cultos já está cheio, então a gente precisa começar já a pensar no terceiro culto, né? No mês passado, a Festa das Nações mudou de nome para a Festa de Outono, uma obrigação da prefeitura, uma exigência da prefeitura, né? Porque no passado tinha uma Festa das Nações e eles disseram: essa festa precisa ser colocada no calendário da cidade. No mês passado, a Festa de Outono passou a fazer parte do calendário oficial da cidade de Sumaré. Não se marca mais nada nesse dia, porque nesse dia tem a Festa de Outono da Igreja Batista do Jardim Bom Retiro, e toda a comunidade vai para lá para participar com a gente, né? Então tem, só para vocês conhecerem, né, então um pouquinho da Igreja Batista de Sumaré, um vídeo de 1 minuto apenas. Amém. Eu queria apenas falar mais duas coisas, né? Antes o pastor Wagner me lembrou, né? A gente disse que tinha 100 pessoas, hoje nós temos cerca de 500 pessoas mais ou menos nos cultos participando, nos 2 cultos, né? Cerca de 500 pessoas, seguramente 400 pessoas nas células, só nas células, toda semana, né? Nós temos lá 400 pessoas, né?
E então, para a gente é um privilégio poder participar do reino e ser uma igreja relevante para a nossa comunidade. Então, duas coisas apenas antes de encerrar, né, e a gente continuar a nossa programação. Acho que tem um slide ali, né, do livro. E nós começamos a trabalhar com o discipulado na igreja, e isso foi uma bênção para a nossa igreja. E aí então nós fazemos lá 42 dias, né, de jejum e oração, e então nós resolvemos fazer um livro sobre discipulado, né, que fala sobre a importância do discipulado, Jesus e o discipulado na Bíblia, né, fala sobre quais as características de um bom discipulador, um bom discípulo. E então nós fizemos 42 dias de jejum e oração, e o discipulado tem revolucionado a nossa igreja, né? Então o pastor Wagner falou, pode levar o livro lá. Então eu trouxe o livro, tá bom? Se você quiser comprar depois, o livro custa R$15 só. Se você comprar 2, sai por 20, você pode abençoar. Então com R$20, 3 pessoas, né? Você pega o livro, abençoa você, o outro livro você abençoa o outro pastor, e comprando por 20 você me abençoa também, tá bom? Então eu queria pedir para o Pablo, ele está com alguns livros ali, queria pedir para ele dar um pastor Mazzoni, né? Porque vai rápido, que eu só posso falar isso depois que você entregar o livro na mão dele, né? Então, por que você tem que comprar esse livro? Porque, querido, sabe quem que já adquiriu esse livro? Pastor Paulo Mazzoni, olha só. Então, não é qualquer livro não. Então você tem que adquirir, tá bom? Depois você faz isso. Agora encerrando, né, eu disse que eram duas coisas. Eu descobri por que foi a outra coisa, por que eu tinha que vir aqui. Como eu disse, eu achava que era loucura no começo, tantos pastores que eu admiro tanto, pastores com igrejas tão grandes, né? E eu falei, eu vou lá para falar, né, do que Deus está fazendo, sendo que tem tanta gente, tanta coisa acontecendo em tantas igrejas. E Deus falou, vai lá e conta o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque ser relevante, ser uma igreja relevante para a comunidade, não é coisa de igreja grande, é coisa de igreja, independente do tamanho. Deus abençoe a sua vida, querido.